Olá galera, eu sou o Nano e hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta bem interessante que é o Jupyter. E eu não vou só mostrar o Jupyter, como também eu vou ensinar para vocês como usar o Jupyter para programar plaquinhas como SP, NodeMCU e outros similares, fazer o Flash e programar eles em Python direto do Jupyter, fazer o Flash do MicroPython neles. Eu já fiz isso outras vezes aqui, então não vou entrar muito em detalhes, mas eu vou ensinar como fazer ele direto do Jupyter e como fazer a programação dessas placas direto pelo Jupyter. Então, vamos aqui para o notebook. Primeira coisa que a gente vai fazer é garantir que a gente tem a versão certa do Python instalada. Isso supondo que você está usando Linux. Se você não estiver usando Linux, a recomendação primeira que eu dou é mude para o Linux, mesmo que seja dual boot. Esse tipo de coisa é muito mais fácil de trabalhar no Linux, mas se ainda assim você quiser usar o Windows, aqui no próprio site do Jupyter tem dando instruções de como instalar ele pelo Anaconda. O Anaconda é uma distribuição do Python que você instala no Windows, é um executável só. Você instala no Windows, você instala o Python completo. E lá do Anaconda você tem como instalar o Jupyter, o SPTools, várias coisas que a gente vai usar, tudo podem ser instaladas direto pelo Anaconda. Mas aqui a gente vai rodar no Linux e vai usar o pip, que é o gerenciador de pacotes do Python no Linux. Então vamos lá. Primeira coisa é garantir que a gente tem algumas coisas importantes aqui. Como eu estou usando o Mint, que é baseado no Ubuntu, que é baseado no Debian, meu gerenciador de pacotes é o apt, mas se você tiver uma outra distribuição como o Arch, SUSE, Fedora, qualquer outra, provavelmente os pacotes vão ter nomes muito parecidos. É só ver a sintaxe do gerenciador de pacotes da sua distribuição. Então eu vou dar um sudo install para garantir aqui que eu tenho algumas coisas. Eu preciso do Python 3, do Python 3 pip. Esses dois eu tenho certeza que já tem instalado, mas eu vou colocar aqui que pode ser que o de vocês não tenha. E eu preciso do Python 3 Setup Tools, que vai precisar, o pip precisa do Setup Tools para fazer algumas coisas. Ele vai instalar o Setup Tools para mim. O Python 3 e o Python 3 pip ele já tem. E aí, para eu chamar o pip do Python 3, eu preciso usar essa sintaxe aqui. Se eu chamar o pip de cara aqui, se eu digitar pip install no terminal, ele vai chamar o pip do Python 2, que é o Python padrão do Linux Mint. Se o seu Linux já rodar o Python 3 como padrão, você pode executar o comando direto pip install. Mas no meu caso eu tenho que dar essa sintaxe aqui. Então eu vou dar aqui sudo. Inclusive vou até copiar aqui. Primeiro comando é para atualizar o pip. Eu estou dando um Python 3 pip install upgrade pip para ele se auto-atualizar. E ele já está atualizado. Eu vou rodar o próximo comando, que é para ele instalar o Jupyter. Na sua tela provavelmente deve aparecer até mais coisa que isso aqui, porque eu já instalei algumas coisas aqui. Eu não consegui instalar tudo porque deu problema, não tinha o Setup Tools, então estou gravando de novo. Uma coisa que eu quero falar que é importante, aqui no Jupyter ele dá a opção de instalar com Python 3 ou com Python 2. Se eu fosse instalar com Python 2 aqui no Mint seria muito mais simples, eu nem precisaria dessa sintaxe aqui específica. Mas o kernel da comunicação com o SP do MicroPython, ele funciona só no Python 3, por isso que a gente está fazendo isso. E com isso a gente tem o Jupyter já instalado, a gente pode inclusive chamar ele aqui, Jupyter Notebook. Ele jogou para um outro navegador, mas a gente pode abrir ele aqui no... Aqui a gente precisa copiar esse link aqui, ó. A gente abre esse link no navegador e a gente tem o Jupyter aqui. E o Jupyter é uma coisa muito massa, porque a gente
Vamos pegar uma pasta aqui, vamos pegar aqui projetos. Até tem algumas coisas aqui já salvas. Eu posso abrir esse notebook aqui. E o Jupyter é essa interface que ele mistura código com texto, com execução. Tá tudo aqui. Então aqui eu tenho o texto descrevendo o que ele faz, o código que eu rodei e o resultado da execução. Então ele é muito bom para salvar esse tipo de coisa. Você quer repetir, eu quero fazer, fiz o flash hoje de um SP, e aí daqui a um mês eu quero fazer o flash novo. É só eu abrir o notebook que eu já tinha antes aqui, ó, e tá a sequência certinha de comandos que você deve usar. Mas por enquanto eu vou fechar aqui o Jupyter, vou fechar e vou matar ele, porque eu quero instalar o kernel do MicroPython também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, antes de instalar o kernel do MicroPython, vamos instalar o SPTools, que é o que ele vai usar para fazer Desculpa, SPTool, não é no plural. O SPTool é o script Python que faz o flash do MicroPython. Então, instalado o SPTool, e a outra coisa que a gente vai precisar também é do firmware do MicroPython. Isso você pode conseguir aqui no site do MicroPython. Baixa a versão mais recente para a placa SP8266. No caso aqui, meu Node MCU é um SP8266. Então vou baixar aqui a versão mais recente. Vamos jogar ele para a pasta que a gente estava lá trabalhando, SP Jupyter. Colar aqui. É mais recente que a que eu tinha anteriormente aqui que eu estava mexendo. Então agora para instalar o kernel do MicroPython, a gente precisa ir aqui no Git dele. A gente vai clonar o repositório dele, ele dá o comando aqui já bonitinho pra gente. A gente clona esse repositório, deu erro aqui porque eu já tinha clonado aqui. E aí depois que você clona, você vai rodar um pip-install nele. Só que não copie direto esse comando que ele dá aqui, porque ele vai executar no pip do Python 2. A gente precisa que ele fala aqui que ele é compatível só com a versão Python 3. Então a gente precisa voltar aqui, pegar como exemplo o comando que a gente já tinha usado para chamar o Python 3. Então o pip do Python 3, e a gente manda ele instalar. Ele vai instalar as dependências e vai instalar o kernel do Jupyter para o MicroPython. E aí a gente pode confirmar que ele dá o comando aqui para a gente confirmar que o kernel está instalado. A gente tem 2 kernels instalados no Jupyter. O que é esse kernel do Jupyter? Só para dar uma noção aí para vocês. O kernel são as possíveis linguagens de programação que ele roda, que ele interpreta. A padrão é Python 3, ele é todo desenvolvido com foco no Python, e a gente instalou a versão do Python 3 dele. E o outro kernel que a gente instalou aqui é o kernel do MicroPython. Ele vai rodar, quando você conecta esse kernel do MicroPython, ele não roda nenhum código no notebook. Ele roda na placa que você conecta. Antes dele funcionar, ele precisa estar conectado a uma placa rodando firmware MicroPython. Então vamos lá. Agora que a gente tem o kernel instalado, a gente pode rodar o Jupyter de novo. Então vamos voltar aqui, Jupyter Notebook, ele de novo vai abrir lá no outro navegador, mas não é isso que eu quero. Eu copio o link aqui e vamos abrir aqui. Vamos lá para nossa pasta, projetos, SP Jupyter, Flash. Beleza, então a gente está com o Jupyter aqui aberto. Vamos agora fazer algumas coisas com ele. A gente já tem o Jupyter e já tem o kernel correto instalado. Deixa eu abrir uma aba nova aqui no terminal. Vamos primeiro, a nossa plaquinha aqui, nosso Node MCU já está conectado. Vamos conferir qual o endereço dele. Então para isso a gente dá um ls/dev/tty, vamos para tty asterisco.
E a gente tem aqui, ó, a gente tem o TTYACM0, eu não acredito que seja esse, é mais provável é que seja o TTYSB0. De vez em quando algumas placas dessas aparecem como ACM, mas o mais comum é ser USB. Então vamos pegar é tt-dev/TTYSB0. Se você estiver rodando Windows vai ser com 1, com 2. Aí você pode abrir, por exemplo, a ideia do Arduino para ver quais são as disponíveis. Então aqui a gente precisa fazer o flash do nosso firmware. Eu vou usar esse notebook aqui que eu já tenho, eu vou disponibilizar um link para ele na descrição, se vocês quiserem baixar. Então eu pego esse comando aqui, ó. Primeiro, esse in é onde a gente digita os comandos. Então eu vou pegar esse SP-Tool, especificar a porta ali e dou um erase. Ele vai conectar. E fez o... aqui, ó. Conectou, detectou, imprimiu o MAC aqui. Apagou a memória flash. E reiniciou a placa. Ou seja, essa placa aqui agora está sem nenhum firmware nela. E aí com isso a gente pode fazer o flash do nosso firmware novo. Só que eu não quero usar esse aqui que está no salvo, porque isso é a versão antiga. Deixa eu ver o nome do arquivo da versão nova que eu acabei de baixar. É esse aqui, não, é esse aqui. 1.10 é uma versão mais recente. A antiga que eu tinha aqui era 1.9.4, agora eu tenho a 1.10. O endereço aqui também está errado, eu mudei de pasta. Projetos. Então eu pego a pasta onde está o meu binário. E eu vou fazer o flash dele. Opa. Shift Enter para executar. Você terminou de digitar um código, você dá Shift Enter, ele executa. E aí ele conectou. Detectou o tamanho do flash, comprimiu, escreveu todos os dados e reiniciou a placa. Agora que eu já fiz o flash, eu posso conectar na minha placa. Aqui com esse comando eu vou conectar ele usando a porta serial, ou seja, eu tenho que estar com o cabo conectado nele. Por quê? Eu ainda não tenho Wi-Fi nem nada configurado. Eu poderia conectar na Wi-Fi padrão que o USB cria quando ele inicia pela primeira vez e conectar já direto pelo Wi-Fi. Mas vamos conectar aqui nele pela serial e fazer algumas configurações nele. Então a gente está conectado ao nosso MicroPython e qualquer coisa que a gente rodar agora nesse notebook aqui vai rodar nessa plaquinha. Esses comandos que começam com símbolo de porcentagem, eles são rodados no kernel. Então eu estou mandando aqui o kernel rodar o SP-Tool e dar esse comando erase. Aqui eu estou mandando o SP-Tool fazer o flash. Aqui eu estou mandando o kernel conectar via serial. Tudo que não tiver com a porcentagem vai ir para o MicroPython. No caso aqui, como eu comecei o comando, esse próximo comando que eu vou executar nele, comecei com esse comando do kernel aqui, send to file. Então ele vai criar um arquivo no sistema de arquivos do SP e vai gravar tudo que tiver abaixo no SP. Então, se eu der Shift Enter aqui, executar isso, ele enviou uma linha e gravou esse arquivo para mim, esse web REPL CFG, que é a configuração da interface web do MicroPython. Não é exatamente web, que é REPL, mas é para eu fazer o acesso remoto dele. E aí vamos configurar a Wi-Fi também. Então, Wi-Fi configurada. Na verdade, esses dois arquivos aqui são só para salvar os dados. Eu gosto de deixar eles separados, não deixar no arquivo direto do boot, porque o arquivo do boot ele é um pouquinho mais chato de mexer nele. E agora a gente pode gravar o script de boot dele. Esse é um script de boot bem genérico, ele
simplesmente conecta na Wi-Fi, inicia a interface de comando de linha web dele e faz uma limpeza, roda o Garbage Collector só para dar uma limpeza na memória dele. E a gente, por último, reinicia ele. É importante prestar atenção aqui nessa reiniciada, porque aqui que ele vai dizer, você vai ter o IP que ele foi parar, o IP que o seu DHCP, seu roteador, deu para ele. Vamos conectar na mesma Wi-Fi dele. A gente está conectado na mesma Wi-Fi, a gente pega o IP dele, desconecta da serial. E aí eu vou fazer um truquezinho aqui, ó. Eu vou desconectar da serial. Isso nem estava no script do vídeo. Tenho aqui meu power bank. E vou ligar o NodeMCU no power bank. Ou seja, eu não tenho conexão física entre o notebook e o NodeMCU. E vamos conectar nele aqui de novo. Vamos colar aqui o IP que ele tinha dado. A senha é a senha que a gente tinha configurado aqui em cima. Ó. A gente colocou a senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vamos conectar nele. E a gente está conectado completamente sem fio. Todo o código Python que a gente rodar aqui agora no notebook, no Jupyter, vai rodar no SP, no NodeMCU. Então a gente pode dar aqui um clássico Hello World e ele imprimiu um Hello World. Aí você me fala, Nano, mas peraí, você tá me enganando. Esse código tá rodando no notebook. Esse Hello World aí que você acabou de me mostrar aqui, que me prova que isso está rodando no NodeMCU. Então vamos à prova. Criei um notebook aqui rapidinho, com um código bem curto, para piscar o LED do NodeMCU. Esse LED só pode ser piscado se o código estiver rodando nele. Então vamos ver. A gente precisa conectar nele aqui desse notebook. Eu vou tentar conectar e vai dar erro. No caso ele não deu erro só para me calar a boca, mas se tivesse dado erro era só você resetar o NodeMCU. De vez em quando ele sobra ele fica com o WebSocket conectado a uma conexão anterior. Ele fica achando que está conectado, mas não está mais. Reseta ele e ele conecta. Então a gente conectou aqui nele e a gente vai mandar esse código aqui. Basicamente ele importa a biblioteca machine, que é para eu acessar o pino, e a biblioteca time para eu dar o delay, usar o comando sleep. Então eu peguei aqui o pino LED, eu defini aqui o LED como sendo o pino 2 saída. E aí eu vou rodar esse código aqui enquanto for verdade, LED ligado, meio segundo de pausa, LED desligado, meio segundo de pausa. Vamos rodar esse comando. E aí ele está rodando. Se eu olhar aqui, o LED está piscando. Não sei se dá para ver, imagino que dê para ver. Mas esse código está rodando aqui. O Jupyter, ele tem uma característica que ele sempre fica esperando a resposta do comando que você mandou. Então, no caso aqui eu dei um loop infinito, ele vai ficar aqui com esses pontinhos contando até ele dar timeout da resposta. Isso leva, não sei exatamente quanto tempo, devem ser vários segundos. Se você quiser, você não consegue mandar nenhum outro comando. Então, se eu dar aqui um print mais simples, não vai ser hello world não, dá um print hi e tentar executar, ele ficou aqui como estrela, tá esse código aqui como estrela porque ele ainda está executando, e esse código aqui como estrela porque ele está na fila para executar, e ele não vai seguir enquanto ele não sair desse código. E aí para você forçar ele, você pode dar um interrupt aqui, ele vai dar seria a mesma coisa que quando você está rodando o Python, você dá um Ctrl C para parar o que ele está executando. Aqui você pode dar a mesma coisa. Ele vai enviar o Ctrl C e executar tudo que tiver na fila depois. Então pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem aí, eu tento ajudar na medida do possível. Eu vou pôr na descrição o link para o site do próprio Jupyter,
do kernel do MicroPython para o Jupyter e do firmware do MicroPython, se vocês quiserem fazer isso. Eu vou pôr também o notebook que eu estava usando para fazer o Flash, com todos os comandos do Flash. E espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deem joinha aí no vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.